Bom dia, meu irmão e minha irmã. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja dentro dos nossos corações. Hoje, a Igreja nos convida a comemorarmos, a celebrarmos a pedra na qual Jesus edificou a Igreja, o pilar, a torre forte que Jesus constituiu na condução do seu rebanho. Seu nome era Simão, e Jesus, quem a chamou Pedro, natural de Betsaida, vivia em Cafarnaum e era pescador no lago de Tiberíades. O mestre o convidou a segui-lo, juntamente com seu irmão André, com Tiago e João. Testemunharam juntos alguns acontecimentos importantes: a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração, a agonia no Horto das Oliveiras. Caminhando ao lado do mestre, Pedro emerge como um homem simples, irrequieto e às vezes até impulsivo. Vezes por outra, fala e age em nome dos apóstolos. Não hesita em pedir a Jesus explicações e esclarecimento sobre a sua pregação ou parábolas, como também o interroga sobre várias questões. Foi o primeiro a responder ao mestre diante da pergunta aos discípulos: também vocês querem ir embora? O mestre fez essa pergunta depois de falar na sinagoga de Cafarnaum, suscitando transtorno entre os discípulos. De fato, muitos, depois daquele momento em diante, decidiram não segui-lo mais. Então Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Somente tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Encontramos isso em João 6, de 67 a 68. A confissão de Pedro se deu em Cesareia de Filipe, quando Jesus perguntou aos seus: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a dianteira e afirma: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Encontramos isso em Mateus, capítulo 16, versículo 16. E Jesus lhe disse: Eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Eis o encargo que Pedro recebeu: governar a igreja. Os evangelhos revelam que Jesus quis confiar a sua igreja a um pescador instintivo e com pouca instrução, que às vezes não sabia ver a vontade de Deus. Ele protestou quando Jesus falou sobre a sua paixão. Não queria que Jesus lhe lavasse os pés na última ceia, por ser um gesto tão humilde por parte do mestre. Negou por 3 vezes conhecer Jesus depois de ser capturado. No entanto, os apóstolos
reconhecem a função que Jesus lhe confiou e a ele toma diversas iniciativas. Na manhã de Páscoa, informado por Maria Madalena que o corpo do mestre tinha desaparecido do sepulcro, foi lá, às pressas, com outro discípulo. Mas este, chegando antes que ele, deixa, por respeito, que Pedro entre por primeiro. A missão de Pedro. Após a ressurreição, os apóstolos se reuniam em cenáculo, onde o mestre às vezes lhe aparecia. Cada um retoma a própria vida diária. Pedro volta a se ocupar na sua barca e redes. Foi precisamente depois de uma noite inteira sem pescar que o mestre lhe apareceu mais uma vez. Encontramos em João 21, de 3 a 7. Pede-lhe para apacentar seu rebanho e lhe prediz com qual morte seria glorificado. João 21, 15 e 19. Depois da ascensão, Pedro torna-se o ponto de referência dos apóstolos e dos primeiros seguidores de Cristo. Começa a falar em público, a pregar e a fazer curas. Foi convocado, preso e solto diversas vezes pelo Sinédrio, obrigado a aceitar a autoridade com a qual falava, e o povo, entusiasta em torno a ele, aumentava cada vez mais. Pedro começa a ir de cidade em cidade, transmitir a boa nova, mas volta sempre a Jerusalém. Ali certo dia, apareceu Paulo, a ele e aos outros apóstolos, falando sobre a sua conversão. Pedro e Paulo tomam depois estradas diferentes, sem poupar esforços, às vezes nas várias viagens, porém, ambos sempre se cruzam pelas ruelas de Jerusalém. Pedro confronta-se muito com Paulo, aceita suas observações e considerações. Com ele discute também sobre as orientações a serem adotadas pela igreja nascente. Por fim, os dois apóstolos voltam a se encontrar em Roma. Pedro confirma a fé na comunidade cristã e a dirige. Durante a perseguição de Nero, foi preso e depois crucificado de cabeça para baixo por seu desejo. No entanto, Paulo foi condenado à morte e decapitado pelo tribunal romano. Segundo a tradição, o martírio dos dois pilares da igreja deu-se ao mesmo dia, 29 de junho do ano 67. Pedro morreu no circo de Nero, na colina Vaticana, e Paulo, na Via Ostiense. Sobre suas sepulturas surgiram a Basílica de São Pedro e a Basílica de São Paulo, extramuro. Peçamos ao Senhor que abençoe, que derrame a sua unção e o seu Espírito Santo a cada momento sobre o nosso querido Papa
Francisco, no qual continua o trabalho de Pedro na sucessão apostólica. Senhor Deus, Pai de bondade, abençoe toda a tua igreja, todo o clero, Papa, bispos, sacerdotes, irmãs consagradas e irmãos consagrados, e todo o povo fiel. Abençoe pelo teu amor e tua misericórdia. Amém.